Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência a mais uma videoaula, hoje a gente vai ver uma função, né, uma prática dentro do Windows para a gente gerenciar placas de rede, né, muito usado aí em servers, e agora o pessoal de automação anda usando, né, na área de OT, né, essa ferramenta para estar ajudando aí na parte de infraestrutura, tá, de rede, de CLPs. Tá? Então vamos lá, vamos entender primeiro, né, o que é isso. Tá? Bem por alto, tá, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho aí como é que funciona isso daí. Vamos no âmbito normal de uma estrutura de uma rede distribuída. Tá? Uma rede distribuída, né, eu tenho aí um servidor primário e um servidor secundário. Né? Acima desses dois servidores, eu tenho o firewall. Né? O que esse firewall faz? Ele faz um muro, né? Uma barreira que me joga lá para a nuvem, né? Que joga eu aí para fora aí do nosso sistema, né? Vamos dizer assim, pela internet, né? Então, tudo que vem de fora da internet, ele vai parar aqui nesse firewall, né? Ele vai ter aí os seus critérios de segurança e não vai deixar nada entrar aí na nossa, vou falar assim, aqui no nosso domínio, tá, de automação industrial. Tá? Então, basicamente, é isso daí. Tá? Entrando dentro aqui do nosso domínio de automação industrial, eu tenho um servidor primário e um secundário. Tá? O que esses caras têm? Né? Eles têm lá um sistema virtualizado, né? Eu tenho lá uma VMware, com várias workstations, né? Várias VMs lá dentro, com todos os computadores que eu tenho na minha planta de servidores, né? E pode ser também, né, de operação, né? No caso de workstations de operação, que seria lá o supervisório, né, do nosso sistema. Tá? Ou também um backup da aplicação rodando em paralelo com minha base, né? Que eu tenho apenas um atalho aqui no nosso desktop, que quando eu clico nesse atalho, que seria o runtime, o que ele vai fazer? Ele vai buscar, né, a conexão com o servidor e vai ler o que está rodando lá no servidor. Se eu perder meu desktop, eu tenho rodando o meu sistema pelo servidor. Então essa é a função do servidor, além de ser redundante, né? Eu tenho que, se eu perder o servidor primário, eu tenho o secundário, né? E em casos ainda extremos, eu tenho um terceiro, né? Que seria aí um chaveador, um gateway, né? Que seria aí o diretório, né? Que faz essa transição entre o primário e o secundário, né? Ele faz ali, ele identifica a perca de um e já transfere para o outro, não feito isso manualmente, tá? Estruturas, né, de rede, geralmente eu tenho os meus servers conversando com o outro, né, sempre em redundância, para que eu não perca, né, a comunicação. Isso falando de configurações via software, né, e configurações via hardware. Onde que entra, né, a nossa ideia de hoje, que é o NICTIM? O que ele faz? Né? Ele é um cara, ele é um gerenciador, né, ele é uma ferramenta que a gente consegue estar fazendo chaveamento entre placas de rede. Tá? Caso eu venha aí, né, eu tenho placas redundantes, né, as placas aí seriam essas placas de rede. Aqui é um exemplo de uma placa para desktop, mas para servidores, né, são diferentes. Eu tenho a redundância, né, de cada uma. Caso eu venha a perder fisicamente uma placa, esse cara aqui que está gerenciando essas outras placas, ele transfere, né, a comunicação para que está funcionando. Então eu não perco essa comunicação caso eu perca o hardware dessa placa. Então o que ele cria? Ele cria um grupo, tá? Ele cria aqui, no caso, ele cria um grupo, né, dentro da árvore dele de várias, né, aí no caso, placas de rede. Né? Tenho lá 4 placas de rede que está no time do NICTIM. Se eu perder essa daqui, né, se eu tiver uma perca dessa daqui, o que ele vai fazer? Ele vai transferir para que está ativo funcionando. Então eu sempre vou ter
essa placa funcionando. Isso usando o Nickteam para servidores, que teoricamente é o que mais é usado, essa função do Nick. Então, numa estrutura de automação industrial, a gente tem o seguinte cenário. Eu tenho esses dois servidores aqui conversando entre eles, eu tenho uma rede, uma fibra ótica que percorre, né, todo o trecho de automação, que seja ele em anel ou que ele seja em estrela. Eu vou fazer bem básico aqui só para a gente entender. Então, do servidor eu vou para um switch, né? Aí desse switch eu vou lá para o meu desktop, tá? Desse switch também eu converso com meus CLPs, né? Vou colocar aqui. Então eu tenho que converso aqui com o meu CLPs, né? E assim eu tenho, né, a comunicação do meu desktop, eu tenho aqui o meu supervisório, né, aqui funcionando, né? Eu tenho um supervisório rodando perfeitamente, né? Se caso eu tenha um problema, eu perco esse servidor aqui por algum motivo, esse aqui ele assume, né, manualmente ou, no caso, a partir aí de um directory, né, de um outro servidor que ele gerencia. Isso a gente já falou. Tá? Então tem todo esse sistema aqui protegido por dois servidores robustos, né, já preparado para isso e tal. A questão é o que? Imagine se eu perder os dois servidores por algum motivo. Né? Por algum motivo eu perco os dois servidores. O que acontece tudo para cá? Né? Eu tenho aí, né, uma falta de comunicação, né, entre a aplicação que está aqui no servidor com o meu supervisório. Então eu não converso, né, se minha aplicação está rodando aqui no servidor, como é que eu vou aqui mandar informação para o meu supervisório? Eu perco o supervisório. O supervisório simplesmente para de funcionar. O CLP continua funcionando lá no campo, mas eu perco aqui a visibilidade do meu supervisório. O operador ele fica aí, né, sem nenhuma visualização do processo, né? Isso, claro, pode acontecer. Então, onde que esse Nickteam ele pode ser usado, né, em favor aí da workstation, né? Em caso de perda de servidor, ele pode ser usado em outra rede feita paralelamente ao sistema de automação de rede distribuída. Tá? Então eu teria aqui, numa minha outra placa de rede aqui, uma outra rede, que poderia vir para um outro switch, tá? Esse switch fazer aí a distribuição para esses caras aqui. Ó. Né? Pode estar até usando, né, até o mesmo switch aqui, tá? E mantendo essa condição, né, de rede aqui para cima. Por quê? Quem vai fazer o chaveamento para mim? Eu teria um chaveamento aqui para servidores? Teria. Né? Que eu falo que aí no caso um directory, né? Um cara que faz aí o gerenciamento. Das placas, teria, que seria o Nickteam dentro do servidor. Né? Aí eu teria que ter um chaveamento aqui na minha workstation, em cada workstation, que seria esse nick aqui, que faria isso para mim. Tá? Então, como é que ele faria? Né? Então, as configurações de rede não ficaria aqui nessa placa e nem nessa placa. Ficaria aqui no NIC. Né? Que em caso de perda de comunicação, né, o que vai acontecer? Ele vai enxergar qual que é a placa que está comunicando, que seria essa daqui. Então, ele automaticamente ele faz aí o chaveamento dessa placa, né, dessa rede. Né? Eu perdi a rede verde aqui, que é do meu server, né? Mas aí ele identificou que eu perdi essa rede aqui e jogaria para cá. Aí eu teria que ter, no caso lá na minha workstation, dois atalhos. Né? Um atalho para abrir a aplicação, que seria o atalho do runtime, para abrir a aplicação server, né? Que seria aí, a servidor, e teria que ter uma aplicação standalone, né? Que ia abrir um backup que estaria aqui no meu desktop como uma função né, antiga que não tinha directory, né, que não tinha rede distribuída. Aí eu teria duas aplicações. Perdi a rede do servidor. Não, vamos abrir o outro ícone. O operador abre o outro ícone,
né, da nossa workstation, e aí ele vai trabalhar standalone. Esse standalone ele vai trabalhar por essa placa aqui, né, que seria a rede laranja aqui do nosso servidor. E quem faria esse chaveamento? Seria aí o nosso NIC, né, essa função aqui, NIC Team. Então teria um time em cada workstation de 2 placas de rede, ou até mais, 3 placas, de 2 placas de rede, onde eu tenho o server, é onde eu tenho aqui o nosso standalone, né, antigo, né, eu mantenho as 2 conexões para realmente não perder a comunicação aí com o nosso processo, né, eu não perco aí a visibilidade do nosso processo, tá? Então, basicamente é isso daí, a gente vai ver como que a gente cria essa funçãozinha aqui, tá? Lá no nosso workstation, né? Bem simples, estou expliquei bem por alto aqui. Claro que existem ferramentas dentro do supervisório que vai fazer essas pontes, tá? Mas esse não é o caso aqui. É mais para entender o que é essa rede distribuída, como que ele trabalha e qual que é a visibilidade que você tem. Tá? E o risco que você tem em caso de perda de servidor, de perda de outras coisas, tá? Que possa impactar aí no processo. Tá? Então, teoricamente, quando eu tenho um computador que tem 2 placas de rede física, ele vai me apresentar aqui dessa forma, Ethernet, né, e Ethernet 2. Aqui é um nome que está aqui, mas ele poderia vir com outro nome, tá? Aí vai de cada máquina, tá? E esses nomes aqui também eu posso estar editando, tá? Então ela vem Ethernet e Ethernet 2. Isso aqui é um exemplo de uma máquina que tem aí 2 placas de rede. Eu tenho que ter 2 placas para fazer o time, ou uma só para fazer o exemplo, né? No meu caso aqui, eu tenho aqui, estou aqui com a máquina virtual, tá? Essa máquina virtual eu criei com esse Windows simples aqui, sem nada, só mais para a gente fazer o teste, tá? Como é que a gente cria esse nick. Tá? Então aqui eu tenho minha rede, observe que eu tenho acesso à internet aqui normal, tá? Vamos abrir aqui as configurações de rede dele. Demora um pouquinho, porque eu estou trabalhando aqui com VM, tá? Então, essa lentidão aí a gente vai passar um pouquinho aqui. Normal. Esperar abrir aqui. Então serve aqui, ó, bem assim antes da gente fazer esse desenho, tá? Esse fluxo aqui. Então eu tenho meu computador, Ethernet 0, ele está conectado diretamente à minha internet. Então vem de fora, passa por a minha placa e traz a informação aqui no meu desktop. Tá? Então serve bem isso aqui. Então essa Ethernet 0 é que faz essa ponte, né, entre a internet e meu PC. Tá? Então eu venho aqui alterar as opções do adaptador. Aqui vocês observam que eu só tenho uma placa de rede física, tá? Tô aqui, então eu só tenho, tá, essa placa de rede, ok? Então, pelo exemplo, eu teria 2, mas isso não impede de eu fazer o que a gente quer fazer, tá? Então, a gente vai tentar fazer um exemplo aqui pra gente, tá? Então, como é que eu crio esse NIC, né? Como é que eu faço esse gateway de transições de placa, né? É simples, então a gente vem aqui, a gente vai aqui abrir o nosso PowerShell. A gente abre ele como administrador. Bom, enquanto ele abre aqui, eu vou pegar o nosso arquivo, que é o nosso comando que a gente vai dar aqui para criar.
Vou fechar aqui. Então aqui em documentos, vou colocar aqui o arquivo. Na verdade é só o código, tá, que a gente vai usar. Comando, na verdade, né? Vamos aqui abrir a pastinha. Basicamente são dois comandos, tá? Não necessariamente precisa usar os dois, mas quando a gente já sabe, tá? Então primeiro, get net adapt. O que ele vai fazer aqui para mim? O nome já fala, ele vai buscar as adaptadores de rede que eu tenho, né, no meu PC. Tá? Então vamos ver aqui nele, colar aqui, ok? Então aqui já põe Enter, ele vai buscar para a gente quais são as placas que eu tenho disponível, né, no meu PC. Demora um pouquinho. Ok? Então ele trouxe aqui para mim aqui pra gente que eu tenho, né, somente uma placa. E realmente só tem uma placa, igual a gente viu lá. Né? Então se tivesse mais placas, teria uma lista aqui maior. Tá? Então vamos. Esse primeiro comando ele só me traz aqui a placa que eu tenho. E agora eu vou criar, tá, esse nick. Tá? Qual que é o comando para a gente criar o nick? Então, esse exemplo aqui é quando eu tenho duas placas, né, Ethernet e Ethernet 2. Como eu tenho só uma placa, né, então eu mudo um pouquinho o comando. Então, vamos alterar ele aqui. Vamos tirar a Ethernet 2. Manter aqui e pôr 0, né, que é o 0 que eu tenho lá. Eu vou querer colocar esse Ethernet 0 dentro do time do NIC. Tá? Então, copio agora aqui. Ctrl C. Eu venho aqui, colo ele. Então, deu certo, deu erro nenhum aqui. Eu vou Enter. Então, na hora que eu der Enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a conexão da placa, né? E vai deixar, né, eu momentaneamente aí sem rede. Porque eu estou modificando, né, as condições de rede, de placa e leitura da placa-mãe. Tá? Então, observa aqui no cantinho aqui da hora, eu perdi a conexão com a internet. Ó. Ele já ficou aqui. Né? Depois aí ele restabelece de novo, porque ele entende que só tem uma placa no time, né, e essa placa já está configurada, e aí ele vai voltar a subir sozinho. Quando eu tenho duas, eu preciso nele configurar minha rede, né, no caso aí minha rede, meu domínio fechado, né, que tem IP, que tem máscara de rede, que tem todas as questões aí, né, de segurança dentro do domínio. Como aqui é um domínio aberto e tal, ele já, né, não precisa disso. Observe que já voltou na conexão de internet de novo. Tá? Então, que ele já criou para a gente. Tá? Então, vamos ver como é que ficou lá. Tá? Então, aqui, ó, observe que ele já criou para nós aqui o Nick Team. Eu não tinha essa placa aqui. Então, ele já criou. Outra coisa também interessante é que aquele fluxo ele mudou agora. Tá? Ele não tem mais aquela internet 0. Ele tem aqui o meu Nick Team. Então, esse cara que vai fazer aí o chaveamento agora, não diretamente a minha placa 0. Né, e sim por ele. Tá? Então, todas as placas que tiver nesse time, né, nessa condição aqui, ele vai começar a chavear. Né, vai fazer, perdeu a internet 0, se eu tiver a internet 1, ele vai jogar para a internet 1 e deixar a rede aí funcionando. Né, como a gente viu aqui com o exemplo aqui do acesso à internet. Tá? Então, pessoal, é isso. Tá? Viu que é tranquilo, é fácil, mas é bem interessante, é bem útil isso, tá? Em rede, que a gente quer uma proteção a mais, né, em caso de perda de servidores. Tá? Então, teoricamente, a gente usa bastante isso, né, em grandes escalas aí, quando é rede grande de processos. Tá? Então, a gente costuma estar fazendo essa atribuição. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vídeo aula.